Doutor, Também. presta atenção. Se a gente quer mudar, certo? Sim. Aí vai acontecer o quê? Nós vamos dar uma acertada no negócio. Por que eles não fazem uma constituinte com caras que só vão fazer a constituinte? Por exemplo, a gente faz uma votação para escolher caras que vão escrever as novas leis. Esses caras não vão legislar. Eles só vão escrever o livro. Só vão escrever o livro para o cara não falar, porra, esse cara vai ter vantagem. O Kim vai lá, ele vai, lógico, se juntou com as raposona véia. Não vai dar. Não dá certo. Eles tiveram a chance de mudar o Brasil mesmo, na época da rua. De lá, mas já estão juntando as raposonas. A rua tá... As raposonas, cara. Peraí. Anteontem, eu sei. Lá vem, vai começar, Emílio. Não, peraí, calma. Deixa eu fazer um histórico do seu niilismo aqui. Não é Desde niilismo. que eu venho aqui em Não, não. 2014, você... Ah, molecada indo pra rua aí, de impeachment aí... vai mudar Pô, não vai nada, mudar é nada. verdade. Lá em Brasília, eles são tudo raposona, lá vão se proteger. Aí ela caiu. Aí de prisão do Lula, mesma coisa, você falou, última vez que eu vim aqui. Não, tá cagando, o Supremo lá, né? A Calma. corporação não importa. Qual a próxima vez vai ser isso? Eu vou falar pra você no final desse programa, Que vai como uma acontecer? mãe de Ná, o que vai acontecer. Olha Mamãe só. de Ná. Mas por enquanto você errou tudo. Como errei? Você errou tudo. Não tem nada. O que mudou? Você errou tudo. O que mudou? Você errou Quem que tá tudo, preso? Você errou tudo. Fala um cara, eu digo pra Pô, você. Gedel Vera Lima, Eduardo Cunha, Decídio Amaral, Sérgio Cabral, Marcelo Odebrecht, Cadê o Paulo Maluf? doutor Doutor Paulo, saiu. Vai voltar. Aí Vai o voltar. Senna, o cara que fez a Faria Lima tá preso. Maluf. Salim Faria. É, só. Cara Cadê? Tá tudo lá, ó. Tá tudo lá, os ministros, tudo lá cheio de processo, tudo lá governando. Temer Emílio, tá lá. Ó, você falou um negócio Não da tá? Constituinte. Nós concordamos nisso. Cadê o Acontece resto? seguinte, Cadê a mala do Gedel? Deixa De que é a mala do Gedel? Ué, Cadê do o Gedel? Ó, é o seguinte, ó. Como é que Quem é funciona mala? hoje? Eu acho que ninguém aqui gosta da nossa Constituição. Seja você de direita ou de esquerda, todo mundo põe defeito. É uma Constituição autoritária, totalmente interventora ali nos direitos individuais. É uma Constituição, assim, que não serve de modelo pra nada. Acontece que é o seguinte, pra você chamar o Constituinte, quem que vota, teoricamente, são os parlamentares. Então, antes da gente chamar o Constituinte, a gente precisa melhorar a qualidade do Congresso. Isso só vai ser feito com uma reforma eleitoral, né? Hoje o nosso sistema proporcional de lista aberta, tiririca lá, recordista de voto, puxa mais 5, 6 caras, que a gente não lembra nem o nome. Então, né? então fale pra o mim, clone você dele que aqui, agora... o Celso Russomano aqui. Ele é um mini Celso Ó, Russomano. Quem humano. Parece o Gay puxou 10 também. vezes, a gente não lembra nem o nome. cara. Como brilho, doutor. Então, mas ô Arthur, Tem uma go- série de passos, Deixa eu uma falar série pra- de degraus pra gente chegar lá. Eu sei que vocês são caras muito bem intencionados. Eu gosto de vocês, gosto do Kim, moleque inteligente, tá velho agora, cabelos brancos, mas é um cara que tem boa intenção. Você vai falar pra mim agora, fizeram essa reforma Qual delas? política. Não fizeram Ah, não fizeram. Não fizeram, não teve reforma. Lógico que fizeram. Ó, e vou falar mais, hein? Deram uma Olha o- puta imagina, ajeitada. Olha o poder da... Olha o poder cara da... ficou dono do partido. Imagina, Ah, olha o poder você das ruas. sabe, Eles você queriam passar sabe. o Que distrito. mudou? Eles Que queriam passar a mudou? lista fechada, Não Emílio. mudou nada. A gente que não deixou, cara. Não Mas, mudou Emílio, nada. você precisa entender uma coisa, Não mudou ó. nada, você sabe, Kim. Mudou sim, Você tá lá vai mudar agora, cada vez você mais. tá lá agora, Você sabe. é um cara pessimista, mas Não você sou. tem. Você é um cara pessimista, assim. Não sou pessimista, É não. pessimista Ele é, pra ele caralho. é, ele é. pessimista. É, Você ele é é um cara extremo, não é que pessimista. ele é, ele é Mas- extremo. Mas Não, não. você tem princípios Ele é conservadores PSOL do também. pessimismo. Ele tem princípios conservadores. E se não piorar, já é uma coisa boa, já. Só o fato de não ter ido já pra vala já é uma coisa boa. Não, mas O eu acho Brasil... Não, isso é um político. Não é questão de político, não. A gente sabe, você que é um cara que vai estar lá, sabe que o problema do Brasil é fiscal. Não só, cara. É uma É série... fiscal. Acho que não. O cara que for, o ano que vem, É o cara que for série eleito de- ano que Primeira vem... coisa é fazer a reforma da Previdência. Não é, os caras ficaram lá esse ano, tomaram o dinheiro do Temer, que queria fazer as mudanças, porque ele não tinha alternativa. É, pra ele não Meu, cair. Pra ele não cair duas vezes. Ele foi lá, os lambeiro o caixa. Lamber o caixa. Lamber o Essa caixa. turma que tá lá e vai se reeleger agora. É. Lamber o caixa, sabe que não Limpar. vai ter dinheiro, vai entrar um outro, o que ele vai ter que fazer? Pedalada igual. Emílio, é muito Pedalada claro. igual a Dilma Não, fez. não, É muito claro, Não olha mudou só. nada. Emílio, isso já vem de muita... Não, olha só, não, é isso. ó, tem que mudar Arthur, tanto, nós temos que Emílio. reformar Arthur, ó, estruturalmente o Arthur, país. porra, Kim, vocês são exceções. Porra, aqui. Porra, aqui... O Kim, vocês são exceções. Quando o cara fala que o Temer, ele limpou o caixa, no sentido de que ele pegou uma grana, deu pra sua base eleitoral, fez a ponte, porra, esse aí é o deputado Januário, eu vou votar nele.
Porque ele trouxe aqui a escola que a gente precisava que ia a ponte. Mas É o Januário. A história do Brasil... E o Januário Carioca. volta, meu irmão. Carioca, a história do Brasil é o seguinte, o Brasil sempre foi pautado E vende por o voto corporações. pro presidente do Qual que é a Caí, mudança pô? que a gente tá propondo hoje? Em vez do Brasil continuar sendo pautado por corporações, a gente ter ali a corporação do interesse público de verdade. Você quer ver um exemplo aqui? Claro, nós tivemos aí 2 votações que poderiam inviabilizar o Uber. Só não foi inviabilizado, não foi por boa vontade de parlamentar não, porque as corporações estavam lá, batendo na porta de gabinete a gabinete para travar o avanço do Uber. Foi sim por causa de pressão popular, por causa de movimentos como o MBL, por exemplo, que foi pra rua, fez a pressão institucional e isso tá mudando o país, cara. Inclusive eu te falo, quando que a gente iria imaginar na história do Brasil que os parlamentares iriam passar uma PEC, como a PEC do teto, que limita os gastos do próprio governo, cara? Isso é histórico no Brasil. É que isso a gente não ouve falar tanto porque isso não é uma coisa que vem o reflexo imediato. Ele demora ali alguns anos pra você sentir. Mas eu vou te falar mais, cara. A comunicação da reforma da Previdência, por exemplo, vai ser algo que vai ter que ser estudado e o próximo presidente vai ter que fazer. Seja Bolsonaro, seja Lula, seja quem for o cara que entrar lá, a primeira pauta do cara, como o Emílio falou, que é um dos problemas do Brasil, que é o problema fiscal, vai ser só resolvida com a reforma da Previdência. O ideal Só que era ser os feito outros... com o Temer, o ideal, né? Não, sim, mas era é o seguinte, ideal. A reforma dele não era Ele ideal, queria. mas Ele ele queria queria ter fazer feito. o quanto antes. Agora eu vou te falar uma coisa. O O Rodrigo presidente Maia que vai entrar- botar isso pra votar. O próximo presidente que entrar, ele tem muitas reformas estruturantes pra fazer. Por exemplo, a nossa reforma no Código Penal. Isso é uma que a gente já tá lutando Mas há o muito quê? tempo. O que você acha Isso que não é tem que problema reformar o fiscal. penal? Por Em que exemplo, lugar? acabar com o regime semiaberto. Isso é uma coisa que até a esquerda concorda e a gente não consegue passar porque a gente tem um país ali preocupado ali com questões eleitoreiras, etc e tal. Então assim, o próximo Mas qual presidente... parte da esquerda não concorda com o regime Não, semiaberto? concorda. É, com a qual você tem? Não, por exemplo, se você pegar, por É, exemplo, o a própria projeto- Maria do Rosário, a própria Maria do Rosário, ela não é contra você, por exemplo, acabar com o regime semiaberto. Ok. E ela é, mais defensora de bandido que ela não existe. Então, assim, é uma pauta de alta aprovação, tanto popular quanto parlamentar, que não entra logo em pauta justamente por causa da complexidade do Brasil. Você acha que tirando a Maria do Rosário de defensora de bandido é um jeito certo de começar a sua carreira política? Como assim? Chamando ela de Entendeu a defensora de pergunta? bandido? Eu acho que sim, cara. As minhas posições são muito claras. Eu sou da posição que o bandido tem que estar na cadeia sim. Eu acho que a Maria do Rosário é uma baita de uma hipócrita que ela contribui aí pra criminalidade do Brasil, cara. Com certeza. Isso eu Pô, te falar a garanto. verdade é Então- uma boa maneira de começar a carreira Então, política. Uma excelente o maneira. Kim, Também concordo. Eu concordo com vocês. Essa camisa e até cueca e calça disso. então, Eu acho completamente equivocado, mas o enfim, que, é o seu o, que, caminho. o que a gente estava aqui, que esse programa, não sei se você A sabe, gente tá aqui pra falar do HC do desde Lula. que a Paulinha, Que é um criminoso desde também. que desde que E o a Maria do pastor, Rosário também o defende porque ela é do PT. Maravilha. viu, meu querido Arthur, desde que o pastor saiu e a Paulinha assumiu, esse programa subiu o nível de uma maneira assustadora. Não concordo. E a audiência também assustadora desde que veio aqui. E por isso que a gente gosta de vocês. Eu duvido que as brigas do Carioca com a Amanda não dão audiência. Aí o que acontece? Aí o que Mas a acontece? briga não é por causa de audiência, Então, é mas- briga porque Vamos discorda mesmo. Vamos fazer um subtema nesse tema que a gente está falando. Então, na verdade... Só um segundo, só um segundo. Estava aqui o Flávio Morgenstern, que também é um cara de internet, Tuiteiro conservador de e tal. primeira. E a gente estava aqui levantando a seguinte lebre. Como é que pode uma pessoa que votou no Luiz Inácio Lula da Silva votar no Bolsonaro? Que contradição. O que se passa na cabeça desse ser humano? Essa foi a pergunta que eu fiz a ele. Ele falou, Emílio, isso é identificação. Exatamente. Ou seja, o Brasil hoje, ele tá com um problema de segurança. Aparece um cara que fala, eu vou resolver o seu problema, vou prender os bandidos, vão todos para a cadeia, vou matá-los, vou, sei lá, guilhotina, Mas não não sei se o quê. fuder, acabou, tá ok? Isso. Mas e se não der certo? Se não der certo, eu dou um pau nele e acabou. Ou seja, você tá mais... Isso aí, vocês vão ter que negociar comigo lá, tá ok? Vocês ficam aí, ó, aqui, ó. Então, quer dizer, Senta lá isso- comigo, vou ter que babar meu ovo, hein? A gente sabe que isso não é assim. Não é dessa maneira tão fácil que vai ser resolvida. Mas o eleitor hoje, ele tá mais identificado com aquilo lá, porque ele tá com o cu na mão. O populismo Ele quer existe há milênios. Não Acontece digo que é o seguinte, populismo, eu digo identificação.
você se identificar com essa autoridade. Por quê? Porque o cara não tá acreditando mais em nada. Desespero também, Sim, né? exatamente. Mas Exatamente. Desespero. Eu acho que é o seguinte, o grande lance do Brasil, eu acho que a internet tá fazendo um papel importante, apesar da gente ter ali a polarização e toda essa violência, etc. Eu acho que isso faz parte do amadurecimento do debate político. Acontece que é o seguinte, hoje nós temos aí com a democratização, a verdadeira democratização da informação que a internet trouxe, as pessoas entendendo que esse tipo de populismo, ele tem ali um teto raso, vamos dizer assim. Você precisa apoiar ideias, assim, que realmente mudem estruturalmente para levar ao que aquela pessoa tá falando. É lógico que isso não é imediato, não é em um ano o Brasil ali vai aprender a apoiar ideias para apoiar pessoas. Acontece que é o seguinte, isso com certeza reflete sim no debate de ideias. Então, por exemplo, o cara chega lá e fala assim, bandido tem que se fuder e acabou, porra. Legal. O que você vai fazer para bandido ter que se fuder e acabou, porra? Então, ó, uma das propostas que nós aqui temos é, por exemplo, acabar com o regime semiaberto. Outra proposta é o seguinte, acabar com o regime de pena. Então, isso... Progressão de pena. Progressão de pena. Então, isso são Isso é ótimo também. Mas Exatamente, são só problemas, uma não- pergunta. Não, o cara cumpre um Como terço da eleitor, assim, pena, pra que você porra é? pegar e falar que tem que acabar com o regime semiaberto, você estudou tecnicamente isso? Sim. Porque, veja, existe um estudo... Peraí, calma. Sério, Deixa eu... existe um estudo técnico muito sério, que não vem, inclusive, do Brasil, vem de outros países, para trazer essa progressão, porque, veja, se eu não faço isso, uma hora o cara vai sair, porque também prisão perpétua Não, mas não aí dá. eu E matar, deixa eu te falar. Claro. Crime Então, hediondo. não dá pra pegar e terminar o cara. Se eu não vou dando aos poucos a oportunidade dele se ressocializar e criando um ambiente favorável, então eu vou acabar segregando de forma muito mais... Mas eu te devolvo a do pergunta que simples. Colocar pra pessoa. Quantos presos hoje estão em regime semiaberto? A quantidade eu não sei, mas tem um monte. Não, lógico que tem. Nenhum. Tem sim, lógico Quantas que tem. fazendas de Não, trabalho tem a gente sim. tem hoje? Não, veja, se você me falar que não tem ambiente pra cumprir, Exatamente. é outra história. Não Que tem tem, ambiente. que tem preso, tem. Então aí o ele pega problema o não é o benefício e semiaberto. sai, ele tá na o rua. problema é você criar um mecanismo político pra que o cara possa se ressocializar. Tá, agora, Então, a doutor, questão é não, diferente. agora, doutor, a minha pergunta é a seguinte: quantos desses de progressão de pena ou semiaberto estão saindo da cadeia e fazendo merda? Não, tem um Todos. monte. Essa é a tem um pergunta. Mas ele monte, tá falando mas pra Aí ressocializar. o Mas problema não, é tem que ressocializar. isso aí, não É adianta- ressocializar. não adianta Então assim, não é as pegar e pessoas- deixar o cara totalmente preso e nem totalmente Mas fora. não É adianta. criar um São mecanismo as para que ele pessoas possa voltar que para a Eu estão concordo com trabalhando você, pela doutor. sua Eu vida, entendi. não volta pior, Deixa eu só. volta pior. Peraí, deixa eu só colocar. Não é só Peraí. colocar a Volta lei. pior. Deixa eu só O Brasil é colocar. um país exótico. Então, Sim, mas não, peraí, calma. Eu entendi o que o doutor tá falando. O que o jurista, no caso nós, que conhecemos os códigos, o que você tá dizendo é o seguinte: não adianta você colocar tudo na justiça penal, porque é a última. Exatamente. Você penalizar o cara é a última coisa que você pode fazer. Eu acho, na minha humilde opinião, de um mendigo, de um bosta, que não sou candidato a nada, eu acho que o problema de segurança é estrutural. É dinheiro. Óbvio. É dinheiro. Se você Também. der dinheiro pra Também. polícia, se você equipar a polícia... Mas você precisa mudar a estrutura da polícia também. Ah, Emílio. eu sei, Mas mas, é o foco, é pra onde estrutural, vai. é grana que falta pra polícia. É melhor. grana. Não é Roubam só o grana. dinheiro, Eu sei, não é só interessa, educação. não interessa. Então não é você fazer, não é você criar mais uma lei, você vai criar mais uma lei, aí o que acontece? O povo vai falar, é o país da impunidade. Isso, Por quê? manda Porque tem tanta pena lei, de morte, aí tem mata o tanta cara, aí pena, vai pra essa tanta linha. coisa, É. não Vamos funciona pegar a e vamos tirar o justiça. semiaberto. Aí o Não, semiaberto mas não peraí, resolveu. Aí Vamos você pra vai pena falar, de morte. Aí vai pra pena de funciona, morte não sem é conseguir ali. resolver o problema Mas peraí, central. não é ali. Porque Tá aqui, o cara ali. que faz Não, a a lei, gente- o cara que faz a lei lá, ele fala, você tem a sensação. Ele fala, não, a partir de agora as crianças de 14 anos, todas na cadeia. Você fala, puta, tô garantido. Aí vai entrar criança de 13, de Mas, 12, Emílio, ninguém de tá 11. falando Não. isso. Calma, vamos lá. O que eu tô falando é o seguinte. Hoje nós temos um problema, uma Pensa. sangria desatada no Brasil, que é o regime semiaberto. O cara cumpriu um quinto, um sexto da pena, um sexto da Um sexto pena. ou um terço. E ele tá na rua literalmente. Ele vai pra rua, teoricamente, pra trabalhar e dorme no presídio. A gente sabe que o cara faz o que nesses casos? Ele vai, traz celular pra cadeia, traz informação, faz o que ele tem que fazer de dia e volta ali e dá as informações que Você tá supondo. Traduzindo. Generalizando. Porque o mundo Porque cor-de-rosa aqui eu tô supondo. Não é mundo cor-de-rosa. Eu conheço muita gente que tá no semiaberto e não faz nada dessas coisas que você tá... Tudo bem, cara. Acontece que a gente não pode trabalhar só com esse cara. A gente não pode achar, nesse caso, que o mundo é cor-de-rosa e que o cara vai cumprir um sexto E da nem pena. que ele já tá o mundo é esse Acontece que é o apocalipse. seguinte, legal. Nem que o mundo é esse apocalipse que você gosta de pintar. Eu acho que é um apocalipse. Apocalipse, cara. Mas você acha que Aprender não, todo Eu acho que hoje mundo não, vai cara. fazer Hoje a um gente tem vizinho lá. mais Duas bombas homicídios- atômicas por ano Exatamente, caindo no tem mais Brasil homicídio praticamente. que a guerra, Não, do isso que é a guerra na apocalipse, Síria, né? então vai falar que não é um apocalipse? Pra mim é, cara. Agora, Gente, assim, vamos falar a de gente crime que- hediondo, vai, vamos... Mas isso agora sim, Vamos isso falar faz de parte, crime que nem o É, Emílio não, falou. pro cara que cometeu um Não, mas, crime ó, hediondo. não, o Emílio falou uma coisa, o Porque às Emílio vezes falou o uma cara fez um...
Por exemplo, Mas tem uma coisa que na minha precede opinião, tudo pegou isso. em arma, ameaçou alguém com uma arma, meu irmão, pra mim já é crime hediondo, tá ligado? Gente, o ontem cara não eu- matou. vida, eu também o cara não concordo. matou. O cara não Concordo, eu matou. concordo isso tá também. ok? Eu também concordo. O cara não matou. Mas se ele pegou em arma e ameaçou e enfiou na cara de alguém, pra mim esse cara Também já é acho, crime eu hediondo. concordo com você. E o Barroso deu uma série de A questão é o exemplos de seguinte, crimes que vamos voltar na discussão aqui Só um que o Emílio segundo, falou, peraí. do problema fiscal. Nós concordamos que o Brasil tem um problema fiscal, o Brasil tem falta de dinheiro, a polícia é desestruturada financeiramente, nós concordamos com isso. Acontece que esse não é o único problema, é a mesma coisa assim, desculpa falar, que fala assim, a gente não precisa de mais fuzis, a gente precisa de mais livros. É lógico que o problema de toda a violência, ela parte da educação, mas nós temos outras esferas para se resolver também. Não tô falando disso, não. Não, sim, claro. Não tô falando Tudo de bem, livro, Brasil- nada. Eu tô falando Sim, eu fiz uma estruturar, analogia. estruturar Não, a polícia. O Emílio tá falando de dar mais Estruturar. fuzil mesmo. Não. Eu tô falando, o que eu tô falando é a polícia tem inteligência, a Sim, polícia tem sim. estrutura, a polícia Mas tem dinheiro. um ponto importante, entendeu? Emílio, Era eu pra- acho que era O pra- problema eu acho do que Rio o de Janeiro doutor hoje, concorda o comigo. problema do Rio de Janeiro é que não tem polícia, acabou a Exatamente. Que a polícia. polícia, que a Acabou, polícia não tem tenha estrutura nenhuma. o poder de, ao mesmo tempo, investigar, prevenir Claro, inteligência. e reprimir o crime. Isso. Tem um ciclo completo de polícia. Que o problema hoje não precede a lei de execução penal, o Código Penal, o Código de Processo Penal. O cara não é nem descoberto. O cara comete o crime e a chance dele ser descoberto é mínima. Seja homicídio, seja assalto, seja furto. Então o problema é, por exemplo, tem um cara lá assaltando a Avenida Paulista inteira. Aí vai lá o Emílio, liga pra polícia militar, fala, ó, estão assaltando aqui a polícia inteira. Aí chega a polícia militar, só que aí já tá em outra rua. Aí você fala, bom, estavam assaltando aqui, mas vocês podem pegar ele agora, lá tá na outra rua. Ué, mas já te assaltaram, né? Já acabou o crime? Aí você fala, já. Aí a polícia militar fala, então vai lá com a civil. Aí você vai lá na civil, né, Isso. pra investigar o crime. Aí você Essa fala, estrutura que tem que vai lá, mudar. vai lá e investiga o crime. Só que, olha só, civil, agora na outra rua estão assaltando, dá pra pegar agora. Aí a polícia civil fala, estão fazendo agora? Então vai lá com a militar. Uhum. Então você tem essa esquizofrenia que a mesma polícia não tem. O isso é policial uma das militar não pode propostas, chegar, inclusive, pegar do- testemunho, pegar imagem de câmera pra já mandar pro Ministério Público. É um negócio cartorial, né? Pra delegado, Ministério Público, juiz, aí volta, aí prazo. É verdade. Concorda? É verdade. porque a Estou polícia chancelado, civil- estou chancelado pelo bom Não, direito, é que a Emílio. polícia civil ela é Muito judiciária, bem. né? Break. O papel é outro. Muito bem. Eu vou fazer um pequeno intervalo. O Próximo tema. próximo tema. Tem um Dinheiro e plantão poder. entrando. Oi? Dinheiro e poder. A gente Não, vai o que- entrar com plantão, provavelmente. Plantão? Tá tendo sequestro na Paulista, é isso? Parece que sim. Mas você checou isso? Estamos É, você checando não como é que tá lá checa, né? embaixo. Você não bola checa, um negócio, escreve, assim. Calma aí, Ela Dudu. escreve, ó. Informações do Dudu. Aí